Bom, nós vamos conversar agora com André Zagheni, que é o superintendente regional da Casan. Bom dia, seja muito bem-vindo, André, e obrigada por ter aceito o nosso convite para atualizar as informações em relação ao fornecimento de água na região. Bom dia, Monique. Agradeço o espaço também aberto aí à Casan para botar em dia os assuntos, que estão ocorrendo aí durante essa semana. Nesse momento, nesse exato momento, algum ponto com desabastecimento na região? Sim, aqui em Rio do Sul, nós temos alguns bairros ainda desabastecidos, em função também de rompimentos em área alagada, que precisam esperar aguardar o nível do rio para que seja possível ir lá fazer essa manutenção na rede. Tá? Esses bairros são hoje o Tabuão, o bairro Bremer, o bairro Bela Aliança. Então, acredito que a gente em breve deve conseguir já fazer essa manutenção e tentar retomar o abastecimento nesses bairros. Nós temos também desabastecido aqui em Rio do Sul o bairro Progresso, o Alto Progresso, Fundo Canoas, em função de um problema elétrico na bomba que fica ali na rua Vitor Conder. Então a Celesc tem dificuldade em lá trocar esse transformador no momento, vai ter que esperar baixar o rio, o nível do rio um pouco mais próximo aos 9 metros para conseguir fazer a troca de um transformador nesse local e aí sim reativar o bombeamento e voltar ao abastecimento nesses bairros. Tá? Outros locais, a Itopava com dificuldade ainda no abastecimento, e Santa Rita, Rainha, no bairro Navegantes, a gente conseguiu fazer o conserto ontem, então está sendo abastecido, porém ainda a normalização do abastecimento ali é gradativo. A gente nota um grande consumo nessa região nesse momento, então para normalizar ainda deve demorar um pouco. Tá? O bairro Albertina também estava desabastecido, foi feita a manutenção numa rede lá em Aurora, que afetava o abastecimento aqui também, e já ontem à noite foi retomado o abastecimento nesse bairro. Hoje de manhã teve outro rompimento causado lá numa limpeza, mas também já está sendo corrigido, deve voltar já a abastecer no período da tarde. E nesse momento de limpeza em boa parte da cidade, é importante economizar dentro do possível? Ah, sim, durante essa semana, a economia, o uso consciente da água, ele se faz necessário, tá? Até para que a gente consiga normalizar o abastecimento e poder atender todas essas regiões, as que estão abastecidas no momento e as que estão também desabastecidas, que em breve vão poder voltar a receber água. André, a questão da qualidade dessa água, muitas pessoas acabam até consumindo para beber a água da Casan, não possuem filtros, nem compram bombonas de água potável. Essa água, ela tem a garantia de qualidade para consumo nesse momento? Sim, Monique. Até o cavalete, até o padrão de ligação de água do imóvel, a Casan garante a potabilidade da água. Tá? Então, ela pode ser consumida sem problema nenhum. O problema está desse padrão de ligação, do cavalete até o imóvel. Então, ali a Casan não tem como garantir, porque a gente desconhece como é que vai estar a situação do fornecimento de água a partir desse ponto de ligação de água. Tá? Então, o imóvel, às vezes, ele pode ter uma cisterna, e essa cisterna ela ter sido atingida pela água da enchente. Aí, nesse caso, o proprietário vai ter que providenciar ali a limpeza, a desinfecção dessa cisterna. Ou até a própria caixa d'água. Ou até a própria caixa d'água pode ter sido atingida, então é bom que faça a limpeza dela e desinfecção para depois poder utilizar. André, qual a orientação nesse momento de limpeza? É possível que o morador, o zelador do condomínio consiga fazer essa limpeza por conta própria, ou é preciso contratar equipe especializada? Não, pode ser o próprio proprietário, usando ali os conhecimentos básicos. Enfim, não é um serviço tão difícil de ser feito. É claro que depende da condição, da altura, às vezes que está essa caixa d'água, enfim. Então, se for da escolha do usuário contratar uma pessoa especializada, tudo bem, mas ela também pode fazer ela mesma a limpeza. E essa limpeza, então, ela deve ser feita com cloro? Ela pode se utilizar o cloro, se recomenda, porque é um desinfectante, ele vai fazer a desinfecção ali, deixar agir durante alguns minutos,
pelo menos uns 30 minutos para depois poder fazer o descarte e abastecer novamente. Tá certo. Antes da gente encerrar, tem algumas informações aqui dos municípios aqui da região em relação ao abastecimento, né? Em Agronômica e em Aurora, o abastecimento ele deve normalizar até hoje à noite, de acordo com a Casan. Lá em Atalanta, o abastecimento foi paralisado devido a uma queda de energia que afetou o bombeamento. Um novo gerador será instalado hoje para retomar, então, o fornecimento. Em Agrolândia, uma adutora passou por processo de limpeza no fim de semana. Manobras e consertos estão sendo realizados para retomar o abastecimento. Trombudo Central, o fornecimento está comprometido em bairros mais altos e afastados, como o Lorenal, Abracatinga 1 e 2 e Cidade Alta. Pouso Redondo, no bairro Aterrado Torto, ainda tem problemas com abastecimento, tiveram problemas durante a manhã, mas os reservatórios e a captação estão normalizados já. Em Taial, os esforços estão concentrados em consertos de cavalete e na limpeza da agência também. E em Vidal Ramos, Petrolândia, Rio do Oeste e Laurentino, a ETA e os reservatórios também estão operando normalmente com abastecimento comprometido apenas em regiões mais distantes. Isso deve ser normalizado também ao longo do dia. Então essa é a realidade, né, André? As pessoas precisam ter um pouco de paciência, principalmente onde houve problemas em áreas alagadas. Precisa baixar água para fazer o conserto, né? Sim. Todos esses municípios eles foram atingidos ou por cheias ou por enxurradas, né? Todos eles causaram danos, alguns com problema de captação, alguns com problema de adução e distribuição de água. Então a Casan vem trabalhando fortemente nisso, né, para recuperar o sistema e tentar normalizar o abastecimento o mais rápido possível. Tá certo. Muito obrigada pela presença, André. Eu que agradeço e estamos aí à disposição.